Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, verso 12 e 13. Não tenho como parte do propósito, neste breve comentário, expor informações históricas sobre a cidade de Éfeso. Buscarei meramente trazer o que ajudará na compreensão do texto, informações necessárias para compartilharmos nossa compreensão do que consta no capítulo 1 e tem sido usado para defender uma escola teológica em sua compreensão soteriológica. Bom, era costume de Paulo, ao chegar em uma cidade, ir à sinagoga arrazoar com os judeus e provar ser Jesus de Nazaré, o Cristo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos capítulo 17, verso 1 e 2. O texto declara ser costume de Paulo ir à sinagoga ao entrar em uma cidade. Em Éfeso não foi diferente. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Atos capítulo 18, verso 19. Ao considerarmos que a igreja é composta também por judeus que creem em Jesus Cristo, fica evidente que há muitas questões a serem esclarecidas quando eles são convertidos ao Senhor. Dentre elas, por exemplo, a introdução dos gentios na fé. Lembremos que o Evangelho é primeiro para os judeus e depois para os gregos, gentios. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. O Concílio de Jerusalém, registrado no capítulo 15 de Atos, mostra que não foi fácil, até para os apóstolos, aceitarem que aos gentios fora aberta a porta para a salvação. Esta resistência por parte dos judeus é evidente desde o episódio de Pedro, o sonho que tivera, e depois a experiência na casa de Cornélio esclarecendo a significação do sonho. Os questionamentos dos crentes judeus com certeza eram muitos e precisavam ser explicados. Desde cedo, eles aprendem serem um povo separado para o culto do Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que para um não-judeu ter parte nisso, precisa circuncidar-se e passar a observar a lei de Moisés. Em Jesus Cristo, tanto os judeus quanto os gentios têm acesso a Deus pela fé nele. Para um judeu aceitar isso como verdade, precisa ser bem esclarecido. Aprove a Deus chamar um judeu conhecedor do judaísmo para ser usado para esclarecer essas questões. O mistério outrora oculto, que no seu tempo foi revelado aos santos apóstolos e profetas. O apóstolo Paulo declara: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro
conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 7. O trecho que declara: pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Evidencia o que Paulo quer explicar nos capítulos anteriores desta epístola, ou seja, que os gentios têm acesso às bênçãos prometidas a Israel mediante a fé em Jesus Cristo. Em Abraão, cada israelita é eleito à adoção de filhos e a todas as demais promessas. Eles têm acesso às promessas mediante a fé em Jesus Cristo. Os gentios não eram considerados povo de Deus, e muito menos herdeiros das bênçãos prometidas a Abraão e sua descendência. Eles passam a herdar essas bênçãos quando creem em Jesus Cristo. Paulo escreveu a igreja composta por judeus e gentios em Éfeso. Entretanto, foi inspirado a falar a cada povo separadamente nos primeiros 2 capítulos para explicar como judeus e gentios têm acesso às bênçãos em Cristo Jesus e então mostrar que Deus fez dos dois um novo homem, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios capítulo 2, verso 15 e 16. Novo homem, isto é, a Igreja de Jesus Cristo. Nós mais vós é igual à Igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Após saudar a igreja de Éfeso, Paulo usa o pronome nós e atribui estas bênçãos a este grupo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 12. Poderíamos atribuir essa declaração à igreja, mas não é cabível, pois o texto traz outro grupo que creu no Senhor e se tornou parte da igreja. Verso 14. Verso 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Paulo declara: nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo,
Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nós fomos predestinados para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Nós fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós somos os que de antemão esperamos em Cristo. Este grupo é salvo pela fé no Senhor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Efésios capítulo 1, versos 7 e 8. Está claro que Paulo está falando de parte da igreja, e o nós faz dele mesmo parte neste grupo, como um judeu salvo pela fé em Jesus Cristo. Quem é o grupo que foi predestinado para serem adotados como filhos de Deus? Existe um grupo que compõe a igreja que foi predestinado há muito tempo a ser filhos de Deus? Eleitos em Abraão. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23. Deus declara que os israelitas, e aqui é evidente que não se trata de um grupo dentro da nação, pois toda ela está dominada por Faraó, é seu filho, o primogênito. O primeiro filho de Deus é Israel? Bom, sabemos que nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João capítulo 1, do verso 11 ao verso 13. Jesus foi rejeitado por Israel como nação, e isso deu aos gentios acesso à graça, como consta em Romanos capítulo 11. Fomos enxertados. Como a nação é declarada filho de Deus sem terem crido em Jesus Cristo? Julgo que este texto ajudará a compreender. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Romanos capítulo 9, verso 3 e 4. Israel é eleito à adoção de filhos por conta da aliança incondicional feita com Abraão, Isaque e Jacó. É por isso que Paulo declara: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, do verso 25 ao 29. Não vejam eleição ou predestinação aqui como algo imposto incondicionalmente. Vejam como no caso do destino descrito em Jeremias, onde uns seriam destinados a serem mortos pela espada, outros pela fome e outros pela peste. Só que os que se submetessem a Nabucodonosor iam obter a vida como despojo. Leiam Jeremias, do capítulo 15 ao capítulo 21. Israel é predestinado a bênçãos por conta de Abraão,
mas só têm acesso a estas bênçãos pela fé em Jesus Cristo. Olha essa declaração de Paulo. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Romanos capítulo 9, do verso 6 ao 13. Os descendentes de Abraão, segundo a promessa, devem ser considerados filhos de Deus, ou seja, o judeu é predestinado à adoção de filhos e é um grupo dentro da igreja. Outra característica digna de atenção atribuída ao nós é ser o povo que esperam o Messias, Cristo, primeiro. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Sabemos que a igreja é constituída pelos judeus e pelos gentios, e só cabe aos judeus esta característica. Portanto, é óbvio que foram os israelitas judeus quem primeiro colocaram sua esperança no Messias. Se eu acredito o pronome nós a um povo eleito para a salvação e chamo de igreja, terei que explicar quem são o vós, que entra no texto logo em seguida. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1, verso 13 e 14. Este grupo, que o apóstolo usa o pronome vós, é a igreja também, só que passa a ser alvos das bênçãos prometidas desde a fundação do mundo ao grupo nós, apenas quando creem em Jesus Cristo. A continuação da epístola deixa isso explícito. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao capítulo 22, ao versículo 22 do capítulo 2. Quando deixamos a Bíblia falar, chegamos ao real significado de textos que tradicionalmente são usados para embasar crenças filosóficas e que trouxeram tanta divisão à fé cristã. Julgo que o antissemitismo que Agostinho carregava e no qual o coração dos reformadores foi afetado negativamente, deturpou a compreensão das Escrituras e muitas pessoas sinceras em sua fé abraçaram estes erros. Meu desejo, e creio ser a vontade de Deus, é que cada crente vá às Escrituras com o coração aberto e obtenha do Senhor a compreensão certa de sua palavra. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 13. Concluímos que Paulo começa a epístola à igreja de Éfeso explicando como os gentios, vós, passam a ter parte nas bênçãos prometidas aos judeus, nós, quando aqueles creem em Jesus Cristo. Que Deus abençoe.